Olá, sou Virgínia Moreira e estou aqui hoje para comentar com vocês sobre uma experiência recente de um workshop vivencial, um grupo vivencial que eu facilitei aqui em Pacajus, aqui no Ceará, com a Ana Karine Melo e o Jorge Boris, do Aware. Eu fiquei com vontade de comentar essa experiência porque foi muito forte voltar a fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, tá? E que eu considero que eu tenho o privilégio de ter podido aprender da fonte com profissionais como John Wood e a Maureen O'Hara, que eram da equipe do Carl Rogers, tá? Então, a proposta desse grupo, né, foi muito similar à proposta original dos grupos de encontro propostos por Carl Rogers e que a gente, de alguma forma, retomou, né, num enfoque mais fenomenológico e mais contemporâneo, digamos assim, e realizamos agora esse grupo com cerca de 40 pessoas, tá? Por que eu fiquei com vontade de comentar, né? Porque eu acho que é um trabalho muito potente no sentido das pessoas se trabalharem, tá? É um trabalho que complementa a psicoterapia individual. Ele não é isso ou aquilo, ele não substitui um processo de psicoterapia individual, tá? Mas ele pode, às vezes, potencializar a psicoterapia individual, tá? É um trabalho que é de imersão, né? Então, a gente chegou lá em Pacajus na sexta-feira à tarde, trabalhamos sexta, sábado, domingo, saímos lá domingo depois do almoço, né? A gente considera que toda essa imersão, né, os quartos com quem você dorme na hora do almoço, as caminhadas que podem ter acontecido no local, né, o contato com a natureza, tudo isso faz parte do processo do grupo, né? E é um processo de crescimento muito importante, né? Nesse grupo, por exemplo, né, foram trabalhadas as questões várias, né? Foi trabalhado questão de gênero, questão de pai, conflito familiar, pai com filho, casais, né? Sobrecarga de trabalho, deixar a vida lá fora, questões políticas, né, que estão atravessando a gente hoje, né? Posições políticas divergentes dentro de uma mesma família e como isso está impactando, né? Então, foram muitos temas para 3 dias. Foram os temas todos da vida, vários, não dá para dizer todos, mas foram os temas que atravessam a vida da gente, tá? E aí, na medida que as pessoas vão colocando essas temáticas, vão escutando como é que as outras pessoas se sentem em relação a essas temáticas, né, isso é muito intenso, né, é muito forte, e aí tem efeitos subsequentes, às vezes, muito interessantes, muito positivos, né? Tô lembrando de uma pessoa do grupo que comentou: tá aqui é como se eu estivesse vivendo um monte de sessão de psicoterapia ao mesmo tempo, né? Então, é uma vivência forte, impactante e de crescimento, né? Quer dizer, que ajuda as pessoas, né? Que as pessoas podem se trabalhar, né? Eu tenho certeza que algumas dessas pessoas saíram modificadas, né? Eu reencontrei algumas dessas pessoas depois dessa vivência, né? E algumas delas me deram feedback, tá? Então, meu desejo de estar aqui hoje conversando sobre essa experiência específica é dizer que isso reacendeu em mim, né, a vontade de voltar a fazer esse tipo de trabalho, né? É um trabalho que eu realizei com uma certa frequência na década de 80, início dos anos 90, aqui em Fortaleza, né? Facilitei grupos vários com a Jéssica Campos, né? Professora que na época era professora da UFC também, né? E nos últimos anos eu tenho feito menos esse trabalho e aí eu fiquei vendo da importância de voltar a fazer, né? Do quanto foi importante para as pessoas, né, que estiveram lá passar por essa experiência. E aí você pode se organizar para passar esse final de semana escutando a você mesmo, escutando ao outro, escutando ao grupo, né? Além de outros aspectos que são importantes no mundo de hoje, né? É uma experiência muito potente, né? De muito crescimento pessoal e que todos nós precisamos, né? A gente precisa de um saber técnico
mas se a gente não tiver uma consistência emocional, muitas vezes a gente não dá conta de fazer o que a gente quer fazer, de desenvolver nossos projetos, né? E esse tipo de trabalho, esse tipo de grupo vivencial, de imersão, assim, de final de semana, né? Que são os grupos de encontro, o Rogers chamava dessa forma, né? Eles são muito importantes nesse sentido, né? De trabalhar justamente esse encontro com o outro, que é um ser humano como eu, que vivencia situações cotidianas como eu, né? E que escutar sobre essas experiências e como é que essas experiências repercutem em mim pode ser muito potente, tá? E é isso, obrigada, até o nosso próximo vídeo.